Bom dia, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui na casa da minha amiga Nesi Chagas e vou falar para vocês hoje sobre replantio de orquídeas. E vou usar um exemplo específico de planta que apresenta algum tipo de doença e como cuidar dela, tá bom? Então, minha amiga tem 3 híbridos do mesmo cruzamento e uma dessas plantas apresentou essas manchas pretas nos pseudobulbos, ok? Aqui, esse daqui, ó, já tá amarronzando, tá vendo? Esse daqui de trás também, essa coloração de apodrecimento. Então, quando isso acontecer, o que você deve fazer? Você vai desenvasar a planta, você vai usar uma faquinha, especialmente a gipão, com serrinha, e vai cortar todas essas partes contaminadas. Então eu vou cortar esses 2 pseudobulbos traseiros, ó, retirei. E os outros 2 laterais, essa é a única parte da planta que sobrou saudável, que não apresenta nenhuma mancha de fungo, bactéria ou contaminação. Então, eu posso plantar essa orquídea agora? Não posso. Eu tenho que tratá-la primeiro. Então, eu vou mergulhar ela num balde com água e uma solução de Casumim ou Cerconil. São fungicidas altamente tóxicos e perigosos. Vocês têm que tomar cuidado ao manusear. Ah, mas você está sem luva. Eu botei o produto no balde, despejei água, não tive contato com o produto. E vou colocar a planta lá dentro. Neste balde aqui, ele tá cheio de água e tem o produto, tá vendo essa espuminha aqui? A principal parte que tem que ser submergida é onde está o rizoma e as raízes, porque vai absorver. Casumim e Cerconil são fungicidas assistêmicos, ou seja, vai tratar a planta de dentro para fora, matando assim totalmente os fungos e bactérias, especialmente o Casumim. Então você vai mergulhar, colocou a planta lá, ó, você vai deixar ela aqui o dia inteiro, uma noite inteira, não importa, você vai deixar aqui dentro. Depois de tipo 8 horas aqui dentro submersa, ou da noite para o dia, você vai tirar essa planta, vai colocar no canto para ela escorrer e secar. 3 dias depois você pode fazer o plantio normal. Agora vamos para a parte do plantio. Eu sempre uso vasos plásticos, né? E eu furo tanto embaixo, quando já tem furos tudo bem, mas no caso desse eu tive que furar. E furo nas laterais. Lado negativo, seca muito rápido. Então na época que não tem chuva, tá fazendo calor, você vai ter que molhar com mais frequência. Senão as plantas vão desidratar. Parte positiva. Na época do período chuvoso, que chove muito, a água drena mais rápido e evita que a planta fique encharcada por muito tempo e apareça fungos e bactérias. Nós estamos agora no início de junho. O outono está acabando, o inverno, lá para o dia 21, 22 começa o inverno. Então estamos numa estação de frio. Alguém tinha me falado assim, Francisco, eu posso fazer replantes no inverno? Não é muito aconselhável, porque o frio ele inibe o desenvolvimento das orquídeas. Então é um período que a maioria delas estão descansando, não emite raiz, nem broto, nem nada tal. Mas isso não quer dizer que você não possa. Como o nosso inverno aqui não é muito rigoroso, então dá para fazer o replante. E em casos, como é o caso dessa catleia que estava contaminada com fungo, é muito importante que você faça isso, senão o fungo se alastra na planta e você perde a planta toda. Agora eu peguei a irmã dela, só para desencargo de consciência. Rinculaella pastoral inocêncio com Cattleya percevaliana. Este híbrido que eu estou tratando. A outra planta está aqui na minha mão, está super saudável. Eu desenvasei também, certo? Então, aí o procedimento básico.
como sempre, cacos de tijolo no fundo para ajudar na drenagem. Não precisa de muito, só um pouco para ajudar na drenagem. Alguém havia me falado também sobre o isopor, perguntou se isopor liberaria algumas substâncias tóxicas ou gases tóxicos para a orquídea. Muitos orquidários profissionais usam isopor porque o vaso fica mais leve. Eles usam isopor tanto na drenagem, no lugar de cacos de telhas, como na mistura do substrato para que o vaso fique mais leve para transporte das plantas. Mas a maioria desses orquidários está em São Paulo, Espírito Santo, em cidades serranas, em cidades frias, de clima ameno e frio. Então, eu acho que não sofre, as plantas não sofrem, porque a temperatura sempre é mediana para baixa. Em lugares quentes, eu acho que é complicado, porque o vaso de plástico em si, ele já esquenta com o calor, né? Então, assim, cidades quentes como Governador Valadares, Minas Gerais aqui, que sempre na época de primavera, verão é acima de 30 graus, é importante que você coloque os cacos de cerâmica, de telha, porque as raízes vão entrelaçar aqui no meio e o barro, ele é um pouco que isolante térmico, então ele vai proteger as raízes, que é a parte mais importante das orquídeas. Eu tirei ela estava muito apertada no vaso, essa Cattleya, esse híbrido. Agora eu vou acomodar, sempre lembrando que você tem que encostar o último pseudobulbo no vaso para deixar espaço para a orquídea continuar crescendo. O substrato que eu uso é o que eu sempre indico, casca de pinos com carvão, cubinhos de coco e brita zero lavada. Então aqui, ó, eu vou completar o vaso. Esse substrato seca bem rápido. Para mim é um dos melhores substratos que tem. Plantadinho. Eu gosto da brita porque a brita estabiliza a planta. Então não tem segredo, ok? Aí eu aconselho que você não molhe no mesmo dia. Você espere uns 2 dias, né? E depois você molha a sua planta. Você pode colocar o Osmocote, que é aquele adubo de bolinha, no cantinho do vaso, umas 10 bolinhas para um vaso desse diâmetro, certo? E se você não quiser colocar o Osmocote, você pode adubar com adubos foliares. Peter, Aquafish, que é orgânico, Biofert e vários outros adubos, né? Só diluir na bomba e aplicar. Lembrando que tem que molhar as orquídeas sempre ao entardecer e para depois aplicar adubos e qualquer outro tipo de medicação nas orquídeas. Eu ia falar para vocês sobre queimaduras nas folhas das orquídeas. Ia falar para vocês sobre fungos, né? Quando aparece uma mancha, eu não tenho nada aqui para mostrar, mas quando aparecer na folha da orquídea uma mancha que ela seca, isso é queimadura de sol, certo? Então, às vezes entrou um feixe de luz direto, pegou na folha, queimou e secou e cicatrizou. Ficou uma parte seca no meio do verde. Isso é queimadura de sol. Agora, quando as manchas são pretas e está no tecido macio ainda, isso é fungo. Então, vocês devem tratar com fungicida. Lembrando que fungicida e defensivos são extremamente perigosos e vocês têm que se proteger. Usar roupas assim com manga comprida, uma máscara, um chapéuzinho, alguma coisa, um óculos, sei lá, qualquer coisa. Se estiver ventando muito, eu aconselho até não usar esse tipo de coisa. Então fica a dica, se você quiser saber mais alguma coisa sobre replantio e substrato, vocês podem perguntar que eu respondo. Vou fechar aqui para vocês com essa linda híbrido de Brassavola tuberculata com uma Cattleya que eu não sei o que é. E esse denfal maravilhoso. Algumas pessoas têm dificuldade com floração de denfal. Gente, é só dar uma boa luminosidade para denfal. Ao contrário do Dendrobium nobile, o denfal não precisa diminuir as regas, tá? Só o Dendrobium nobile e os seus híbridos. Beijo!